Olá, amigos e amigas do Transporte Rodoviário de Cargas. Estamos de volta com mais um FBcast, hoje trazendo uma convidada muito especial para falar sobre gestão de pessoas nesse mercado que move o nosso Brasilzão. Não é isso mesmo? E ao meu lado, né, o nosso participante de sempre, o preferido, o queridinho de vocês, nosso amigo Nonato Frota, diretor executivo da FB Consult. Hoje no FBcast nós vamos trazer um tema de um dos nossos programas chamado Motorista Lucrativo 4.0. E para bater esse papo com o Nonato, nós trazemos a nossa amiga Leia, diretora da Benel Solucionador Logístico, não é isso? Então, Leia, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu estou cada vez mais encantado com a quantidade de mulheres altamente estratégicas dentro das empresas de transporte. Tenho tido a oportunidade de conhecer, tanto através dos projetos da FB Consult, quanto em outras empresas que eu visito, donas de transportadoras, diretoras de RH altamente estratégicas, diretoras de outras áreas dentro de transportadoras e empresas de logística. Aí eu já começo esse nosso bate-papo fazendo essa pergunta para você. O que você acha que tem acontecido nesse mercado para dar finalmente o devido mérito e trazer trazer as mulheres para as áreas mais estratégicas nas empresas de transporte? Tudo bem, gente. Meu nome é Leia Pereira, como bem colocado. Aqui, agradecer o convite, tá, Nonato, aí, do amigo aí do mercado, e ao Igor, prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí do que a gente vem aprendendo, dentro desse campo tão vasto que é a logística, A logística, eu diria para vocês que hoje ela permeia quase todas as organizações. Diria que é o negócio do futuro, e a gente tem muito a aprender. Legal você trazer essa questão do empoderamento feminino, porque eu costumo falar que competência não tem sexo, não tem idade, não tem cor e não tem religião. Mas sabido aí historicamente, o quanto a mulher ela ainda precisa se posicionar em relação aos preconceitos, ao mundo machista que a gente vem aí vivendo há centenas, há décadas. E eu acredito que hoje a mulher está saindo mais da traseira, vamos dizer assim, dos bastidores, para ocupar realmente um papel mais, eu diria, mais importante, não menos. Não é que a mulher queira ser melhor ou maior do que eu, nunca foi essa a pretensão. Mas é de sentar de igual para igual, dividindo, compartilhando e aprendendo. Principalmente quando essas funções envolvem um intelecto. Porque às vezes você tem uma função que exige uma maior destreza manual e aí pode ser que a mulher se destaque pelo nível de detalhe, até o porte das mãos, ou que você precisa de maior força física e aí você tem naturalmente o homem às vezes com 20% a mais de força. Mas não é o caso. Que não é o caso, Nós vemos muito no mercado profissões que exigem exclusivamente competências cognitivas e intelectuais e às vezes ainda não privilegiando a mulher como ela merece. E graças a Deus não é o que eu tenho visto no mercado de transporte nos últimos tempos. A gente tem se surpreendido aí com algumas mulheres, Há quem diga que elas estão dominando tudo. Inclusive agora com motoristas, Nonato? Pronto, e aí eu ia chegar na questão do motorista. A gente tem uma meta lá na empresa, Então, inclusive a gente já tem alguns caminhões rosa, na cor rosa, E a ideia é que a gente tenha pelo menos uma mulher em cada regional. Hoje a gente está, presente. Motorista, Motorista. Hoje a gente está presente em 5 estados, E hoje o número é muito masculino de motorista, Então a gente tem essa meta de estar realmente agregando dentro da empresa mulheres aí no volante, A gente vê muito pouco motorista ainda permeando aí. Mas a tua pergunta foi? Minha pergunta foi o que você acha que aconteceu no mercado, para, graças a Deus, a gente começar a ver esse crescimento, do número de mulheres, tanto como empreendedoras, eu não digo nem nas funções mais iniciais, mas eu digo tanto empreendendo quanto como auto-executivas das Embora empresas. Os números ainda não retratem muito essa realidade, mas as poucas mulheres que a gente consegue perceber, elas têm se destacado, Tanto quanto presidente de empresa, no que ela se propõe. Eu diria para ti que foi uma conscientização maior, acho que uma maturidade, E a visibilidade, Eu acho que a mulher, ela vem, ao longo dos anos, se propondo a se posicionar de igual para igual. E isso é em cima de muita luta. Não é nada fácil, Eu costumo falar que as pessoas falam assim, eu não sei se é porque eu sempre foi natural para mim estar entre os homens, que eu nunca senti essa diferença, nunca senti nem percebi esse preconceito. Mas quando a gente começa a ter consciência de algumas falas
e de algumas posições, você percebe que existia. Sim. Né? Então, assim, eu não percebia, porque para mim era normal, né? Mas geralmente a mulher fala depois, né? Ou, né, espera dar a voz, um olhar, então a gente precisa ainda, às vezes, ter a permissão masculina para se posicionar. Né? À medida que a mulher foi se posicionando de uma forma assertiva, né, e foi sendo confiado a ela lidar com algumas situações, né, e aí a gente acaba tendo esse respeito, esse respaldo. E também pro modismo, a gente, né, não pode deixar de falar, porque às vezes a gente escuta muito, mas na prática a gente ainda percebe desigualdade salarial, desigualdade de posição. Então, assim, no grupo de diretoria, dificilmente você vai ter meio a meio. Né? Você vai ter ainda a maioria. Ainda é um caminho a ser percorrido. Tirando a saúde, né, que na saúde você vê a presença feminina muito mais Sim. em cargos altos, né? Mas mesmo quando você vai subir no alto escalão, né, eu vou dar um exemplo aqui de uma operadora que é a Unimed, 70% do quadro é feminino, mas na diretoria você tem uma mulher. Sim. Ela falou uma coisa, Igor, que até o Flávio fala que a autonomia ela vem com a sintonia, né? Então acho que a sintonia nos últimos anos entre os homens e as mulheres ficou mais forte em virtude do que ela falou, e isso acabou gerando essa melhor autonomia, esse destaque maior, porque esse negócio da motorista mulher, que é um projeto e que a gente vê algumas transportadoras, né, fazendo, é um caminho, assim como outros caminhos, é também um caminho sem volta para que a gente possa aumentar a quantidade de motoristas. Participação. Nós estamos falando sobre isso, mas nós estamos falando sobre aceitar motoristas com menos experiência, ou então formar motoristas, ou então fazer jovem aprendiz, motoristas dentro das limitações legais, óbvio, mas o mercado ele vai precisar se abrir de formas distintas para poder absorver a demanda que tem, né, a oferta que é demais, e a gente vai ter que lançar mão de várias estratégias, né? E assim, em todas as empresas em que a gente visitou e que a gente via as mulheres como motoristas, elas se destacavam muito, né? A performance delas, a média delas, a forma de cuidar do caminhão. Então, o destaque delas era bem visto, era e tem que respeitar visualizado. também a diferença que existe, né? A gente às vezes fala de igualdade, né? E esquece do princípio da igualdade, que é a equidade. Então, Exato. A equidade é tratar igual, respeitando a desigualdade que existe. Isso. Então, vai ter uma desigualdade de força, né? Sim, tem uma questão que é também, fisiológica. Né? Tem uma questão também, eu levei um bom tempo para entender por que as mulheres, por exemplo, por lei se aposentam mais cedo. Sabe, quando você nunca parou para pensar a respeito daquilo, apenas... E aí, certa feita, eu estava ouvindo um especialista falar, e aí disse, rapaz, pelo amor de Deus, porque, claro, lembrando da minha mãe, a minha mãe, nossa mãe, né, minha do Flávio, era chefe de seção de processamento de dados de um banco federal, trabalhava não 2, mas 3 expedientes por dia, certo? E chegava à noite, tinha 3 filhos, que ela tinha que olhar tudo. Claro, o nosso pai dava todo o apoio, mas não substituía a mãe. Então, certas coisas, ela que olhava. Né? Me lembro demais, fazia cartaz para colocar no banheiro, dizendo, não esqueça de escovar os dentes. E aí estava escrito lá, para mim, né? Estava escrito lá. Então, assim, essa mulher que trabalha fora, ela não troca trabalhos muitas vezes. Ela tem jornada tripla, quádrupla. Né? Então, você imagina o desafio que nós temos como sociedade para trazer esse recurso tão importante, que é a mulher para o volante, né? Com todo o seu cuidado, com os seus defeitos e suas qualidades, né? Porque a gente também não precisa ficar dizendo, porque a mulher... Não. São tão iguais que os seus defeitos e suas qualidades vão ter mulher desafiadora também, vai ter mulher de ótimo perfil também como motorista, mas um desafio é fato. Quem vai ficar com os filhos em casa quando ela e o marido estiverem trabalhando? Quem vai cuidar do marido, né? Porque se o marido saiu amassado, uma roupa amassada, todo mundo fala assim, não tem mulher em casa, a mulher saiu amassada, né? Passa por toda uma mudança cultural também, né? Mas eu não vejo outro caminho, né, senão formar mais pessoas, né? O desafio, aliás, esse é o grande motivo do nosso papo hoje, né? Motorista lucrativo... Ele não tem sexo, né? Não tem sexo, e antes dele ser lucrativo, uma fala do Flávio no nosso evento, né, onde ele capitania junto com o Nonato, redução de custo da frota na semana passada em Campinas, o Flávio teve a seguinte fala, antes da gente ter um motorista lucrativo, ou antes da gente ter uma aceleração, né, para
Antes de ter um motorista lucrativo, a gente precisa ter um motorista. Sim. Então, Importante. a gente está falando de motoristas que compram a ideia da empresa, que fazem média de diesel, que cuidam bem do caminhão e por isso se tornam os profissionais mais valorizados do mercado. Sim. Mas para a gente, muitas vezes a gente vai ter que formar esse cara. Né? Ele não tem a formação devida ainda para isso. Né? O hábito, né? A cultura das melhores empresas. E num país, né, que a gente, vamos falar do Brasil, daqui a pouco o Nonato vai trazer uma experiência dos Estados Unidos, né, que é no mundo, quando a gente fala de falta de motorista, mas quando a gente vê o número de desempregados num país, a gente está falando de milhões, né? Exato. De desempregados. Então, assim, tem algo a ser feito em relação ao que a gente... Será que as pessoas que a gente está preparando são para as demandas do futuro? Eu acho que é uma pergunta. Você falou uma coisa interessantíssima agora. Se um dos programas de governo de transferência de renda estivesse vinculado à formação de determinadas profissões, sim. como, por exemplo, motorista rodoviário de carga, Perfeito. você teria um governo atuando de forma muito estratégica. Então é tipo assim, ó, meu filho, você tem Bolsa Família aqui de, sei lá, R$ 1.200. Mas se você entrar numa formação de motorista e ficar pelo menos 1 ano no trabalho, você vai ganhar uma bolsa aqui. Incentivos, né? Então, essa é a forma como nós liberais acreditamos, né? que eu não sou anarquista. Eu confio no governo, confio na importância do governo, da política. Agora, nós queremos que o governo faça ótimo uso dos nossos impostos. Nosso recurso, é isso. Então, a gente percebe que existe uma falta. A falta de motorista é uma realidade em nível mundial. Né? A gente pode falar, pelos dados que nós temos, de Espanha, Portugal, Alemanha, Estados Unidos e, claro, no Brasil. E aí, recentemente, o Nonato foi numa missão, olha só, uma missão empresarial lá nos Estados Unidos e trouxe algumas referências para nós de como os americanos estão lidando com esse problema, né, Nonato? Olha só, a situação ela é mais grave do que a gente pensa, né? Ela é grave porque ela não é só nos Estados Unidos, né? Ela é no mundo inteiro, como você falou aí na Europa. O Reino Unido, quando teve o Brexit, teve um grande problema e ainda sofre muito com isso, né? De um dia para o outro, você passou a ter motoristas que não podiam mais cruzar a fronteira. Sim. Naquela época. Saiu da União Europeia. Saiu, Então, assim, é um negócio... E lá o que foi que a gente viu? Assim como a gente vê aqui, motoristas saindo daqui, querendo ir para os Estados Unidos, eu vi motoristas querendo ir para a Arábia Saudita, querendo ir para o Catar. Então, para você ver que, assim, e eles fazem um trabalho muito bom lá, né? Muito superior ao que a gente faz aqui, né? As melhores regulamentações que eu digo lá, eles não são tão regulamentados lá, por exemplo, em tamanho de caminhão. Isso favorece muito, você tem uma cabine com mais suporte para o motorista, né? Com mais conforto. Aqui a gente procura diminuir o caminhão ao máximo, né? Porque a legislação impede, e aí o motorista precisa fazer uma comida na beira de uma estrada, num posto, com poeira, com uma coisa. E isso é o mínimo, né? Mas o que foi que eu vi lá? Uma preocupação genuína com o motorista, né? Na maioria das empresas, uma preocupação genuína de colocar o motorista em evidência, de colocar ele como centro das questões. E isso faz muita diferença. Então, uma das principais questões que eu vi lá foi eles entenderem o que é que fazia mais, o que é que valorizava, o que é que o motorista valorizava mais, né? Vou até depois mostrar aqui como é que as empresas elas vendem a sua marca, vendem o seu diferencial, né? Tem uma empresa lá que ela coloca que 95% dos motoristas dela estão em casa todos os dias. Isso pode parecer, né? Para quem trabalha num mercado normal hoje, né? No administrativo, na operação, uma coisa assim meio que óbvia, né? Mas não é, né? Você dizer para os motoristas que 9,5, né? 95 de cada 100 deles vai dormir em casa todos os dias, isso é uma mensagem muito forte. Isso é uma mensagem que dá para um motorista dizer, olha só, eu posso confiar ao entrar nessa empresa que eu vou ter isso. Mas óbvio que isso é um dos diferenciais. A empresa pode dizer assim, não, a minha operação ela sai daqui da Flórida, ela vai lá no Texas, ela triangula e aqui do mesmo jeito, ela sai daqui e vai para o Nordeste, do Nordeste vai para o Centro-Oeste. E
E aqui no Centro-Oeste, vamos... Pode ficar à vontade. Não, tá de boa. Fazer aqui o... A podcast é assim, sabe? É isso mesmo, aqui tá tranquilo. Estamos em casa. Eu vou pedir, inclusive, para tu colocar aí, né? A produção vai colocar aqui umas imagens que eu trouxe de lá. Eu fiz várias imagens, né? Tem umas histórias legais, umas histórias engraçadas lá. Eu fui falar com um motorista, tava saindo do hotel, né? Assim, o cara parou o caminhão na frente do hotel e eu descendo e ele disse, meu amigo, tudo bem? Rapaz, o homem se assustou porque com esse negócio da imigração, do Trump, né? Muitos motoristas lá são de fora, né? Ainda mais na Flórida. Então, com esse negócio, rapaz, o homem não queria falar comigo. Não, deixa pra lá, não sei o quê. E eu fui explicar pra ele, disse que trabalhava com caminhão e que queria entender um pouco, né, da realidade dele. Mas finalmente consegui falar com ele, né? Tava falando com ele, perguntando o que ele tava fazendo um caminhãozinho pequeno, né? E ele tava me dizendo como é que ele recebia aquele frete ali. É legal que lá eles têm um modo de cobrança muito pelos agregados, né? Eu tava dando um exemplo que era assim. O modelo lá é mais agregado. Não, pelos agregados do serviço. Eu tava dando um exemplo. Sim. Se eu pedir um Uber Eats lá, eu tinha a opção de escolher o cara que entregue com carro ou com moto. Sim. E eu pagava diferente por isso. Eu tinha a opção de escolher se eu queria o tempo em um determinado tempo. Você quer receber em 20 minutos, você quer receber, ou não importa o seu tempo. Para tudo que eu escolhesse, tinha um preço. Eu aumentava o preço. Então o cara entrava com um preço lá de um lanche de $6, no final dava 15. Né? Por quê? Porque você ia agregando ali coisas distintas, né? E aí ele estava me dizendo, só, eu entrego aqui, mas a franquia aqui para eu entregar é 100 metros, porque eu entrego em hotéis e os hotéis não tem doca e tudo, né? Existe tudo. Então eu tenho 100 metros aqui. Ele falou em pés, né? A unidade lá é diferente, que é de aproximadamente 100 metros. Eu tenho que ser, mas se eu passou disso, eu vou cobrar uma taxa, vou receber por uma taxa adicional. Se for eu que vou descarregar, eu vou receber por uma taxa adicional. Então tinha essas coisas que eram legais, sabe? Sim. Lá que a gente aprende lá, inclusive nesse método de cobrança. Então fiz várias abordagens lá, várias visitas. E aí depois eu vou mostrar para vocês uma coisa curiosa sobre as técnicas, uma das técnicas que eles usam lá de atração de motorista. Quando a produção conseguir colocar aí, pronto. Ó, acho que agora vem, né? Pronto, veja aí. O que é que você consegue trazer aqui? Ó, os caminhões, esse aqui é um exemplo, né? E aqui tem vários. 95% das empresas, olha aqui, ó, no Walmart, tem aviso de contratação de motoristas. Nós estamos contratando motoristas. E um link. Contratando agora. Olha esse aqui, ó. Ele fala os benefícios aqui, ó. De segunda a sexta, né? Benefícios imediatos, ou seja, benefícios imediatos por quê? Porque é muito comum, cara, passe 3 meses comigo, eu lhe dou os benefícios depois. Passe 6 meses, aqui não, benefício imediato. Então, contrato imediatamente motoristas, né? Com benefícios imediatos. Aqui o Walmart. Aí Pode ver, né? Vamos ver se tem mais algum aqui. Olha isso aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. 95% dos motoristas da NFI estão em casa todos os dias. Se aplique agora em o site. Isso aqui é uma coisa sensacional, né? A empresa já anuncia ali o que é que ela tem de diferencial, né? E aí tem vários outros exemplos desse. Alguns com QR Code, o cara lê o QR Code. Ó, procurando sua nova viagem, se aplique agora, né? E aí embaixo tem todas as... porque agora esse cara aí teve um problema, né? Ele botou a plataforma escondendo os benefícios dele, né? Foi. E aí isso aí não ficou tão legal. Mas ele tinha outra que não tinha a plataforma, dava para entender. Então, prática comum. Todo caminhão... olha aqui, ó. Contratando motorista. Todo caminhão tem uma propaganda para contratar motorista. Todos. Aqui a gente não vê isso, né? A gente não vê. Não é uma prática nossa. Esse aí ainda é abençoado, viu, Igor? Aí, ó. Viu? Jesus. Então... comunicando, né? Ali ele comunica valores um valor, da empresa, né? Ali ele comunica um valor e já banner, diz, né? motorista, contrata motorista. Então, você vê que isso é uma coisa...
essa é uma forma, como a Léa falou, né? Antes de começar aqui. Essa é uma forma de... Eu nunca paro de contratar motorista. Porque se o cara pinta num baú dele, que está contratando motorista, ele não tira a pintura para depois pintar de novo. Exatamente. Né? É um organismo vivo, né? A minha área é a área comercial, né? Inclusive, como parceiro da FB Consult, eu atuo na área comercial. E eu brincava com as minhas colegas de RH, gestora de RH, analistas, enfim, que a gente do comercial aprende muito com o RH. Nos diferentes subsistemas, no recrutamento e seleção, né, a entrevistar pessoas, a perceber nuances, trazer, às vezes, coisas que são subjetivas para algo mais objetivo, no treinamento e desenvolvimento. Então, nos diferentes subsistemas a gente aprende. Mas também me caiu a ficha que os profissionais de RH, particularmente de recrutamento e seleção, também tem muito que aprender conosco de comercial e marketing. Então, esses exemplos que o Nonato trouxe aí são ações que são conduzidas, né, devem ser conduzidas pela diretoria de gente de gestão, de RH, Sim. DHO, acho que como chama em inglês, se não estou enganado, mas com participação ativa do departamento de marketing. E eu não estou falando só de plotagem, não, mas de discutir estratégias de geração de demanda, que é o que que é exatamente como nós do comercial e marketing chamamos a geração de cadastros, vamos assim dizer, de pessoas interessadas na nossa empresa. Só que nesse caso não são clientes, são possíveis colaboradores, nesse caso motoristas. Perfeito, assim, sabe, eu diferente do mercado, eu sou uma profissional de RH que eu trabalho desconstruindo a área de RH nas empresas. Porque para mim quem faz seleção, quem deveria fazer seleção e quem tem competência para fazer melhor do que o RH é o profissional da área. Então, assim, o gestor que não monta time, né, e coloca essa atribuição para o RH, eu diria para ti que, assim, eu acho que ele está desconecto. Por quê? Porque hoje, para mim, a melhor atração que eu tenho de motorista é através dos motoristas. Porque eles se conhecem em comunidade. Então, assim, o gestor de logística, quando vem para mim contratar um liderado dele, eu falo assim, quem é que a gente contrata? Onde que a gente vai buscar? Uhum. Porque ele é melhor do que eu. Sim. Por quê? Porque ele conhece os outros do nicho, né, do mercado dele mais do que eu. Eu sou, né, as pessoas falam assim, mas conhece de todas as áreas. De todas as áreas, a gente costuma falar que quem é bom em tudo acaba não sendo melhor em nada. Exato. Né? Mas quando você trabalha com essa cultura de que quem seleciona é o gestor da ponta, a responsabilidade é dele, de montar o time dele, o RH ele vai estar ali para facilitar e trazer talvez as melhores ferramentas, os melhores recursos, vai estar do lado, mas essa responsabilidade a gente não pode terceirizar, sabe? Exato. E aí você foi muito feliz quando você falou assim, eu acredito que toda empresa ela deveria ser do CEO ao porteiro, vendedor. Perfeito. Sabe? Antes de tudo, empresa de vendedor. vendas. Né? E aí, quando você vende a sua empresa, você vende a marca, você vende os produtos, você atrai pessoas que querem fazer parte Sim. dessa comunidade. Sim. Né? Então, assim, o meu desafio maior na organização é transformar as pessoas em vendedores. O subsistema, treinamento. Quem é que treina melhor uma pessoa de logística se não for a melhor pessoa de logística? Quem vai fazer o melhor processo se não for quem está todo dia, quem conhece e desconhece o que é bom e o que é ruim daquele processo? É quem está lá. Isso. Não é uma área da qualidade, não é, né? Às vezes a gente terceiriza algumas responsabilidades, né? Alguns, né, chefes que eu tive, né? Tive o privilégio de trabalhar com alguns donos de empresas, geralmente o meu cargo fica muito abaixo do CEO, né? Eu sempre coloco para eles sempre falam para mim assim, Leto é a única pessoa que desconstrói o RH das organizações. O RH ele tem que deixar de ser, e isso eu não estou aqui desmerecendo a área não, pelo contrário, né? Eu quero engrandecer a área, mas essa área ela precisa permear a empresa. Isso. Como se fosse o sangue, né? O sangue ele precisa fluir no corpo todo, porque se ele parar em um determinado, ele vai ter um trombo. Sim. Então, se o RH ficar em uma área só do corpo, o corpo vai ficar doente. Então, ele tem que permear através de quem? Da liderança. Então, a liderança que é o RH, a liderança é quem recruta, a liderança é quem treina. Isso. A gente fala muito sobre isso quando a gente vai falar em atração, sobre a importância de ter uma marca empregadora. Sim. O RH não vai transformar uma empresa inteira vai. sozinho em uma marca, em uma empresa em que as pessoas queiram trabalhar. As pessoas vão querer trabalhar lá porque outros falam bem, Perfeito. porque ela se coloca bem no mercado, porque os clientes falam bem, porque ela é uma marca de orgulho, né? Então, as pessoas vão querer ter um interesse em trabalhar ali pelos diferenciais dos quais aquela empresa divulga. Porque muitas têm, muitos bons diferenciais, mas não divulgam. Exato. Então, É isso. é totalmente diferente você anunciar uma vaga de uma empresa tímida do ponto de vista de marketing
Sim. Quando você anuncia uma empresa, puf, a marca faz muita diferença, né? E as pessoas que estão dentro da empresa, não é elas que fazem a empresa. Isso. Entendeu? Não é o Exatamente. contrário, né? É o inverso. Então, assim, ó, e geralmente, né, pelo menos assim, eu trabalho muito turnover, e a gente tem um turnover voluntário e involuntário, quando a gente está falando de atração. Né? O voluntário é aquele que a empresa toma a iniciativa, e o involuntário é aquele que o funcionário pede. E por escutar muitos funcionários que pedem demissão, geralmente eles pedem demissão, não é da empresa, é do chefe. Perfeito. E quando você atrai um profissional que ele é bom de mercado, ele quer saber quem é o chefe dele. Uhum. Ele vai olhar a procedência do chefe, ele vai conversar com um amigo para saber quem é o chefe. Né? Então, assim, se as empresas, né, pelo menos aonde as empresas que eu tive o privilégio de participar da gestão, quem é que eu estou colocando para liderar um departamento dentro da minha organização. Até quanto ele contribui ou não para essa marca empregadora. Isso, Né? exatamente. Que é uma sutileza, mas que faz muita diferença. É verdade. E mais diferença do que qualquer outro tipo de propaganda para mim estar atraindo, né? Porque eu tenho 2 trabalhos. Um é principalmente quando a gente está falando do mercado, que é mais escasso. Que eu não tenho muita mão de obra, que a mão de obra, ela falta. Então, assim, às vezes você perde pro vizinho, né? Então, assim, a depender do que tu, não só de benefício, porque hoje, eu acho que mais do que há muito tempo atrás, pós-pandemia, a gente tem um novo comportamento, né? Tem uma geraçãozinha aí, né, que está muito ascendente, que vê muito essa parte de qualidade de vida. Então, assim, hoje, a qualidade de vida, essa questão de felicidade interna bruta, né, ou felicidade no trabalho, a gente tem doutor da felicidade, hoje as empresas contratando, né, se fala muito também de saúde mental, eu fico mais de motorista por muito tempo, né, pelo menos o que eu tenho acompanhado, e eu tenho muitos amigos que são filhos de motoristas, tinha uma carga horária, né, eu diria quase desumana, né, trabalhava quantas horas por dia, nem se sabe, depois que veio a legislação e meio que limitou no máximo 12 horas, mas saía de casa na segunda-feira, chegava em casa, sei lá, 2 meses, 3 meses, às vezes a mulher grávida, o menino já estava quase, né, quase falando, né. Meu pai foi motorista, né? Foi? Então, ele não fazia umas viagens muito longas, até porque antigamente as viagens elas eram mais curtas, mais regionalizadas, mas você tinha, principalmente no norte, no nordeste, que ia no centro-oeste, que passava muito tempo, às vezes pegava um atoleiro, ficava lá atolado e tudo. Mas ele costumava isso, no máximo ele ficaria 15 dias. Mas eu me lembro, assim, até estava falando isso no evento da semana passada, que antigamente, assim, meu pai viajava, todo dia ele dava notícia, o telefone ali. Mas quando ele não dava, a gente ficava meio preocupado, mas a minha mãe disse, não, daqui a pouco ele normalmente tinha quebrado o caminhão, tinha acontecido um problema, passava 3 dias. Era normal isso, né? Era normal. Então isso era uma coisa. E assim, e aí vem muito o que a gente vem sofrendo hoje em relação à falta de motoristas. Eu me lembro que, assim, no meu caso, o meu pai não era proibido de levar filho. A mulher, às vezes leva até a mulher, né? Então eu viajava com ele. Mas o meu pai nunca quis que eu seguisse a carreira dele. Ele trabalhava como, ele era motorista, ele vendia também a carga, um motorista vendedor, entregava e vendia. E ele nunca sonhou, né, que eu fosse seguir a carreira dele. Isso faz o quê, né? Com que esse é o primeiro motivo, né? Faz o quê? Com que o pai não queira que o filho esteja ali, segue outra vida e, ou seja, ali você já perde um possível candidato. E tem o detalhe, estuda, né? Como se o motorista não precisasse estudar, não é assim? E aí outra coisa, você começou a ter de uns tempos para cá, na minha época podia, agora você não pode, nem que o motorista queira, ele não vai levar o filho. Então, os motoristas de hoje são motoristas que tiveram uma conexão muito forte com o caminhão. Como foi o meu caso, eu tive conexão com isso, não tão forte. E que se tornaram motoristas, porque o pai era motorista, o tio levava. A família toda de motorista, né? Eu conheci pessoas que a mãe pedia para o tio levar, porque não tinha que dar comida para o filho. Eram 8 filhos. Então, elas espalhavam os meninos e um ia com um motorista que era filho, que era tio, porque tinham que comer, pelo menos. Então, assim, você tinha várias situações no passado, e principalmente de pai com filho, que criaram essa conexão. E os filhos se tornaram motoristas, que são os motoristas de hoje. Mas esses não podem mais, né? Seja por GR, seja por legislação, seja por que for, você não vai ter essa. Que a gente não está questionando aqui, não, se era certo ou era errado. Né? Não é. É um dos motivos da falta de motorista de hoje, né? Esse é um dos motivos. Sim. E aí, se você chega nessa situação e não procura formar outros motoristas para suprir essa demanda que acabou, que eram com os filhos, com as gerações, pronto, você começa a ter ali um gap grande. Aí você entra no período de pandemia, né? Que é quem tem visto hoje.
motorista na pandemia passou a ficar em casa. E aí tem aquele negócio, passou a ver o que é bom, né? A conexão com a família, o tempo. Outros valores, né? O tempo com a família, o tempo com a esposa, o tempo com o filho. E alguns motoristas não se adaptaram, voltaram, né? Mas muitos motoristas sentiram aquilo ali como uma necessidade. Sim. Porque nunca tiveram. Então, sabe, eu nunca tive, eu não sei se é bom ou se não é, né? Na hora que eu, pô, eu Experimentei, gostei, tomar né? café da manhã com a minha família, até um final de semana. Isso já teve outro baque, né? Que foi isso, olha, a gente precisa ter mais qualidade de vida. Aí entrou a questão que hoje, tanta academia por aí, né? Todo mundo começou a se cuidar, e não é só a gente, mas o motorista também. Sim. Foi para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo ficou com medo de ser gordo, né? De ser cheinho. Rapaz, se eu for cheinho, eu sou excluído de alguma vou forma. ser excluído aqui nessa pandemia aqui. Só pega os gordinhos, Sim. né? Porque eu tô, rapaz, e agora? Verdade. Como é que vai ser? Não sei. Então, muita gente ficou preocupada. E aí o motorista quer quer fazer uma academia, quer ter melhor qualidade de vida, melhor alimentação. Então você juntou muita coisa para quando chegar o cara e fazer uma conta e dizer assim, rapaz, se eu fizer Uber e trabalhar 12 horas por dia, eu tiro a mesma coisa que o motorista, Por que eu você vou não dormir tem? em casa. Sim. Pronto. Você, muito bem falado, né? Eu ando muito de Uber, né? Você também, porque a gente viaja muito. E aí tô sempre conversando. Então, muitas vezes eu encontrei ex-motoristas de carreta. Muitas De vezes. Uber? Muitas vezes. Muitas vezes. E o cara, a justificativa é justamente essa, sabe? O cara que era motorista antes da existência do Uber. E eu não lembro de ter encontrado alguém que realmente largou voluntariamente a carreta. Sim. Mas foi na transição surgiu o Uber. Sim. Então, digamos, o cara estava procurando uma oportunidade, não era motorista de elite. Experimentou o Uber, gostou e... Experimentou. E aí hoje, com o mercado, com uma enorme demanda de motorista, esse cara poderia ser qualificado para o que o mercado precisa e ele não disse muito bem. Prefere, cara, eu tô aqui, eu rodo de madrugada, os caras já acostumados, né, a viajar de madrugada, o que é rodar na cidade de Fortaleza, ou você aí que está nos ouvindo, uma grande capital de madrugada. Sim. Sonho perto de um cara que passa, como se falou, às vezes meses longe da família. Exatamente. Então, de fato, você tem mais um um desafio mais um agravante aí para a falta. Então, assim, junta toda essa questão das gerações, né? Parou de vir motorista digamos assim, de herdeiro, né? Vamos dizer assim, herdando, né? A profissão do pai. Com as conjunturas normais, e aí se soma a, por exemplo, o mundo lá fora querendo motorista dos Estados Unidos. Você mesmo falou que tem um amigo que foi para lá. É isso que eu tô falando. Existe também o outro lado, né, da história. Assim, tem algumas profissões que são essenciais e a gente não sonha em ter o filho, né, exercendo aquela função por N motivos, né? Isso. Eu costumo falar assim, eu tenho uma amiga que ela é gerente de RH de uma empresa de coleta de lixo. Sim. Quem é que sonha ser lixeiro? Gari, né? Poxa, eu sou filho, assim, eu quero ter a profissão do meu pai, né? Ter orgulho, né? Mas, por outro lado, quem é que quer ter uma cidade suja? Não. Exatamente. Né? Então, assim, vem a outra questão que a gente vai falar de propósito, de valores, né? E eu acho que nós precisamos ter um movimento em que, independente do cargo que você ocupa, não de maior ou menor importância, né? Mas o quão aquilo é importante para o bem-estar social, para o bem maior. Né? E hoje já se percebe outros movimentos. Eu tenho um amigo, né, até comentando com vocês, se soubesse que você estava nos Estados Unidos, você tinha dado uma volta de caminhão com ele. E ele é analista SAP, né, bem remunerado, porque analista SAP, quem conhece o sistema sabe que é escasso também. Sim. E é uma profissão elitizada, trabalha poucas horas, e se quiser escolhe onde trabalhar, e trabalha home office, ou trabalha na escola. E ele foi ser caminhoneiro nos Estados Unidos. Olha aí. Né? Então, assim, quando a gente mostra, porque para ele é prazeroso, vamos dizer assim, né? O caminhão, aí ele faz live, e eu acredito que a gente também tem que evidenciar para encantar, para que a gente tenha futuros motoristas, não por necessidade, E por propósito. mas sim por propósito. Porque quando a gente tem tudo por necessidade, sabe, Donato? Aí o escasso vem. Na hora que eu tiver uma alternativa, eu vou para ela. Boa. Por quê? Porque ela não é aquilo que eu queria para minha vida, né? É. Mas eu acredito que a gente precisa dar valor, que é diferente de preço. Porque tem gente que trabalha pelo preço. É quanto tá pagando. Não, esse exemplo que você deu, fiquei até arrupiado aqui, viu? Esse exemplo que ela deu do Gari é sensacional. Como é que a gente Vai incentivar e transmite motivar. ao motorista de hoje e aos que podem vir,
o nível de importância e dependência que todos temos dele, né? E a gente Para sabe, que ele né? entenda, então, a o importância propósito. dele, o propósito dele, né? A importância, gente, da questão do transporte, vamos dizer assim, pode salvar vidas. Exatamente. Porque pode ser transporte de medicamento, pode ser de alimento, né? Eu lembro que teve um movimento, quando teve a greve do motorista, parou. Sim. Então é uma força muito grande. Então a gente não pode permitir, né, que a gente não tenha futuro aí sem motorista, né? Mesmo carros autônomos. Porque tem outras alternativas. Falamos aqui de outros né? países e de cultura americana, por exemplo, e o Nonato citou uma coisa que é da cultura, né? Eu e o Flávio temos um irmão que mora lá há muitos anos e às vezes ele ficava chocado com algumas coisas de, mas isso aqui não é grátis, não existe grátis. A história daí surgiu There's no free lunch, né? Não tem almoço grátis. É típico da cultura americana, né? Esse meu irmão passou por uma situação pessoal e precisava eventualmente consultar um advogado. Eles não usam WhatsApp, é text, né? SMS. Então ele trocava um SMS com o advogado, em seguida chegava no e-mail dele a fatura. Sim. Por quê? Porque o advogado, assim como nós, né, profissionais de serviço, consultores, nós somos remunerados por hora. Sim. E aqui a gente vê eu, Nonato, Flávio, outros consultores da FB Consult, às vezes o transportador, o gestor chega ali no privado, eu queria pedir aqui umas dicas para você. Eu disse, amigo, eu vendo isso, essa dica aí que você está pedindo. Eu sobrevivo disso. É como você chegar no mercado da esquina agora, você pode só uma sacazinha de arroz. Eu vendo isso aí. Então isso reflete ainda uma baixa cultura, um baixo nível cultural de valorização do trabalho, do empreendedorismo, do homem-hora no Brasil em detrimento dos Estados Unidos. Então veja o exemplo excelente que ele falou, eu estava só lembrando disso. Por que tudo é precificado? Porque existe um alto nível de maturidade em relação ao custo das coisas e que todo profissional tem que ser remunerado. Sim. Aliás, isso é o mínimo, né? Típico de sociedade que foi fundada por protestantes. Né, que valorizam, né, a palavra que fala, né, o trabalhador é digno de seu salário. Então, ninguém faz nada de graça. Não faz. A gente tem um fornecedor, né, Nonato, que gosta de fazer as coisas de graça. Aí vai eu, Nonato, no grupo e diz, não, meu filho, eu vou fazer as contas graça, aqui, né? passe o Pix aí. Então, se você não vai cobrar, a gente vai precificar. Até porque, às vezes, esse negócio do grátis é meio que um acordo de mediocridade. Sim. Tipo assim, não, eu faço aqui de graça para você, mas eu também entrego de qualquer jeito. Nada disso. Isso. É desse jeito. Não, você vai cobrar e eu vou te cobrar. Isso. A entrega à altura. Uma via de mão dupla, né? Então nós precisamos, como nação, como povo, evoluir também nesse sentido, sabe? As coisas não são grátis. A gente vai cobrar, a gente vai pagar e a gente vai exigir e vai entregar. Simples. Sim. Não tem muito, né? Não tem por que não ser assim, né? Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho para pegar o gancho, tá? No que a gente estava falando, a questão do propósito, né? Que vai de encontro, você está falando também, é o propósito, né? De servir, né? Isso. Quando a gente contrata um motorista, não é só para ele dirigir um carro. Ele vai levar de um ponto A a um ponto B algo que é muito maior do que dirigir simplesmente o carro, né? A gente pegou uma operação agora recente, lá no Porto Pecém. Né? E é interessante, porque a gente vai transportar do navio, né? Vai carregar um navio e vai tirar do navio, um é alcatrão e o outro é benzeno. E eu fui estudar um pouquinho do que era o benzeno, porque para mim tem que falar o propósito, né? Porque é um produto químico, Sim. É periculoso, então a gente precisa ter altamente periculoso, né? E ele ele é aromatizado, então Isso. assim, é gostoso e mata, dependendo do teor que você inalar. Então precisa de toda uma preparação, e as pessoas precisam entender que estão transportando aquilo. Né? E teve um motorista que falou assim, mas dona Léa, e porque esse negócio é tão ruim, é tão perigoso, a gente precisa ter tanto cuidado porque ele transporta. Eu disse, porque quando ele é misturado com outro componente, ele salva a vida. Ele tá no Tilenol, ele tá nessa caneta, então assim, a gente precisa dele. Então quando você consegue chegar a esse nível de detalhe para a pessoa entender que o que ela está fazendo é um bem muito maior, né, é mais prazeroso, né? Sim. Eu lembro que na pandemia eu aprendi muito. Assim, eu lembro que quando dia 18 de março, meu aniversário, dia 19, lockdown. Foi e parecia um filme de terror. Porque assim, você imagina você olhar na rua, não ter, né? Parecia uma coisa assim, era surreal. Todo mundo de máscara, quando saía, shopping fechou tudo. E foi no momento em que eu trabalhava na operadora de internet e eu precisava que os meus operadores fossem na casa das pessoas para instalar a internet para a gente conseguir conectar. Nunca ficou tão claro o propósito nosso.
que era Sim. conectar as pessoas. Exatamente. Né? Era a única forma que a gente tinha das pessoas, às vezes, se despedir de um ente querido que estava no hospital. Porque no início da pandemia, as pessoas saíam um saco preto, gente, não podia nem se despedir, nem um ritual. Então, assim, e outro detalhe, olha só, eu tinha que motivar o meu pessoal a sair de casa, deixar a sua família, entrar numa casa de uma outra pessoa que podia ter alguém contaminado, correndo o risco de pegar a Covid, né, que era uma coisa que ninguém sabia nem como lidar, voltar para sua casa e correndo o risco de levar o vírus para dentro de casa, para a esposa e para os filhos. Imagina como é que você vai fazer, como é que você vai mobilizar numa situação caótica, porque faltou EPI, faltou álcool gel, foi tudo. Isso. Né? E o presidente da empresa olhar para você e dizer assim, Lé, e agora? Eu não sei, né? Não sei, mas assim, a gente vamos fazer um comitê e vamos descobrir o que a gente vai fazer. E um operador falou assim, Dona Léa, eu li e vi que lavar a mão com água e sabão é mais eficaz do que álcool. A gente pode comprar detergente, pegar uma garrafa PET com água, e se a gente tiver esse cuidado, e se a senhora conseguir as máscaras, a gente consegue. Né? Então, assim, veio dele. Não foi do engenheiro, nem foi do presidente, nem foi do diretor. Né? E a única coisa que a gente podia fazer, no mínimo, era, que eu achei muito bacana também, que a gente conseguiu, foi dar uma assistência 24 horas de um médico para atender eles e a família. Graças a Deus, a gente não teve nada grave na empresa, né? Teve um funcionário que ficou um pouco pior, mas não chegou nem a ser entubado. E eu digo isso porque a gente se juntou num propósito maior. Porque se a gente não fizesse, a economia parava. Sim. Não ia ter conexão. É o fim do mundo. Né? O negócio parava. É isso, eu falava... Né, eu acho que para os motoristas, a gente precisa entender esse propósito de transportar, entendeu? Eu De levar sobre essas soluções. essa questão da cultura do trabalho nos Estados Unidos e acabei não fechando o arco. Por que eu falei sobre isso? Porque a gente também aprende sobre a importância das diferentes profissões. Sim. Né? Então, enquanto no Brasil determinadas profissões são vistas como subemprego, sim, né? Você tem em economias e em culturas mais maduras, mais desenvolvidas, né? Mais maduras em relação a trabalho, você compreende que todas elas têm uma importância e eventualmente, uma remuneração equivalente. Sim. É muito simples e a gente vê algumas tendências acontecendo no Brasil. Né? Eu tenho 43 anos, eu cresci em uma família que tinha não só uma, mas 2 empregadas domésticas dentro de casa e mais uma passadeira, uma vez por semana. Me lembro demais disso. Hoje, uma pessoa que tem um diarista já é um privilegiado. Não tem mais diarista. Porque é difícil, concorda comigo? Concordo. Babá uma governanta, então, esquece. Né? Então, o que é isso? É uma tendência clara de que essas pessoas começaram a entender que o seu trabalho vale muito. É isso mesmo. Certo? E quem quiser ter, que pague. Ou que faça. Que é o que a gente vê em países que tem muitos imigrantes. Então, o americano, né, o inglês, o alemão não quer fazer determinados trabalhos. Quem vai fazer? O imigrante. Né? Esses dias a gente precisou fazer um serviço em casa e aí a gente teve o prazer de conhecer, foi até uma indicação da Leroy Merlin, que a gente contratou a coisa por lá, um venezuelano que é engenheiro civil, formado em Caracas, montou o próprio negócio dele aqui e está montando móveis. Sim. O nível de entrega desse cara, educação, ele é até bem engraçado. Outro, né? Então, assim, o que é isso? É uma tendência clara, que já está apontando. Sabe? De repente a gente começa a ver isso também no mercado de transporte. Acabei de dar um exemplo, um motorista formado em TI, desenvolvedor de SAP. É isso. A gente ainda vê isso, talvez seja mais comum nos estados fronteiriços. Sim. Então no Rio Grande do Sul você vai ver, lá no norte do país, né? No Amapá, no Amazonas, sim, que tem ali divisa com Bolívia, com Guiana e tal, Venezuela, você ainda vê com mais frequência. Mas a tendência é isso tomar o Brasil todo. Sim. Então, se o brasileiro não quiser fazer, porque não tem glamour, porque eu só quero se for para ser médico, como se houvesse muito glamour na medicina, né? Porque se tinha um dia já foi, muito trabalho. Trabalha, né? Muito. Trabalha muito. Eles ganham bem, mas trabalham demais. Sim, também. Médico trabalha 24, 26 horas direto. Pois é. Então assim, os estrangeiros serão muito bem-vindos. O Brasil, sim, é um país muito acolhedor. A gente precisa de gente boa, de gente que gosta de trabalhar, que queira crescer com as empresas, e eles vão conquistar esse espaço, assim como nós conquistamos espaço na Flórida, em Massachusetts,
em outros estados americanos e na Inglaterra E eu também. diria para em você outros que as países. empresas elas precisam estar preocupadas não só mais de pagar o salário, né? A gente acabou de ver aqui, você trouxe lá dos Estados Unidos, né? Uma empresa que ela tá atraindo através de quê? De uma qualidade de vida diferente do minha em casa todo dia. Isso, exatamente. É uma assistência médica para um filho que é autista, que a gente está com um número de autistas muito alto. Eu levantei lá na empresa, né? Muitos motoristas que têm 2, Isso. 3 filhos autistas, né? Porque assim, ó, o que acontece, né? O transportador, e até falar assim, o transportador ele tem uma necessidade que a gente sente, né? De dizer, rapaz, o papo reto. Beleza, a gente está falando sobre. Mas o que é que eu posso fazer? Sim. Né? Sim. Mas tudo bem, eu entendi aí vocês falando, não sei o quê, dos Estados Unidos e tudo. Mas e eu, né? O cara que tá com 10 Traz para mim, para caminhões, minha realidade. o cara que tá com 30 caminhão, o cara que tá com 100 caminhão. O que fica desse papo aqui, em relação a essa questão, é da gente entender o nível de importância que o motorista tem e conseguir transmitir isso para ele, né? Esse exemplo que você deu sobre a retenção, eu entendo muito que quando o motorista entra, né? Como, por exemplo, aquele exemplo ali, benefício imediato. Benefício imediato já é uma forma de escapar. Você já começa daqui, já tem os benefícios que eu dou, né? Só que aí ele bota benefício imediato, depois a outra também bota, depois a outra também bota. É fácil. Acabou-se. Entendeu? Agora, quando eu vou me aprofundar na família do motorista ao ponto de entender que ele tem um filho autista, ou que ele tem uma mulher com um determinado problema de saúde, ou que tem isso, e eu atinjo aquela necessidade, aquele problema de imediato, você já gerou um valor totalmente diferente. Sim. Então, se um motorista, se eu dou um plano de saúde para o motorista 3 meses depois que ele está em casa, ou então decido mudar, não vou botar imediatamente. Para um motorista que tem um filho autista, um acompanhamento com um plano de saúde sem carência para aquele garoto É um diferencial altíssimo. Sim. Então, se eu faço isso, quem é que vai dizer para esse cara sair dessa empresa e ele vai sair? Ele Então ainda tem a gratidão, sabe? Não, assim, às vezes a gente, né? Porque você chegou num nível de relacionamento totalmente distinto, totalmente diferente. Mais uma vez, a semelhança entre o comercial e O RH. o RH, especificamente recrutamento e seleção, que ambos estão vendendo marca, né? Da mesma forma que não é a empresa mais barata que vai levar sempre o negócio, porque nós estamos falando de melhor preço e não de menor preço, nem sempre é a empresa que paga mais que vai levar o melhor candidato, porque é o melhor pacote de benefícios. Perfeito. E aí, mais um princípio da venda e do marketing para a gente trazer para o RH, que é o princípio da segmentação. Sim. Se você segmenta bem, e aí a gente fecha o arco com as imagens que o Nonato mostrou. Se você segmenta bem a sua comunicação para atingir o público que você conhece, e aí por isso você sabe qual é o canal que você vai usar, certo? Você atinge em cheio. Então, aquela fala da empresa falando que 90% do nosso quadro de motorista dorme em casa toda noite, é uma fala em cheio para aquele perfil de motorista. Porque pode ser que tenha motorista que olhe para aquilo, não, eu prefiro a minha Não faz parte de sentido dinheiro. para ele. Isso, exatamente. Até porque outra coisa que a pandemia nos mostrou, infelizmente, foi uma dura realidade de casais que se suportavam Sim. e que se divorciaram quando tiveram que E foi um conviver. número bem Quantas significativo. famílias não existem ainda com Com esse filhos problema. minimamente tendo ali o pai em casa pelo menos uma vez por mês, porque o pai vive viajando. Sim. Porque quando eles se encontram, eles não se suportam. Isso. Não é problema nosso, né? É uma realidade. Questão, mas é uma É realidade. uma realidade. Então, assim, nem todo mundo quer dormir todo dia em casa. Às vezes a manutenção do marido, né, do pai na rua, seja a própria manutenção da família e ainda trazendo recursos financeiros. Agora a Léa falou uma coisa muito legal e ela vai poder contextualizar por que disso, né? Um dos pilares que a gente sempre coloca, você fala no marketing de vendas e a gente trouxe isso para motorista, eu não paro de contratar motorista. Eu Sim. sempre tenho um recrutamento e seleção aberto. Eu não preciso de vaga. Isso é um pilar do nosso programa de aceleração de atração do motorista, é essencial, né? Tem várias outras coisas que a gente faz num programa de aceleração, mas esse é um dos principais. Ou seja, Criar uma máquina de uma geração máquina para gerar demanda. demanda. Né? De demanda, no caso. É importante E aí saber. ela as vai nossas dizendo que vagas. ela tem 16 motoristas numa operação, com 16 motoristas aguardando, só A vaga. escutando a conversa, né? Aguardando o arroz secar. Na hora que o cara disser que sai, ela engata outra ali. Ou seja, ela só tem 16, né, Léa? Porque você não parou nos primeiros 16. Né? Quando chegou 16, você foi atrás de mais 16.
né? E é vivo, né? Assim, o banco, ele é vivo. Por quê? Porque esses 16, amanhã pode ser 13. Sim. Para mim manter 16, eu tenho que toda semana continuar o recrutamento, né? Continuar o recrutamento. E tem gente que fala assim, mas isso não é custo? Né? Aí eu digo sim e não. Qual é o custo? Um dia do carro parado. Pronto, acontece. Então, assim, tudo tem que ter o ROI, né? Rapaz, um rodotrem, um dia parado, nós estamos falando de R$3.000, R$4.000. Por dia. Por dia. Por dia. Por dia. É. Aí você tem, como a gente teve, né? Teve e não tem mais, felizmente, né? Porque todos os clientes que entraram no programa de aceleração não tem nenhum carro parado por falta de motorista, mas 22 carros parados por falta de motorista, 2 carretas LS. Você imagina quanto de dinheiro vai E todo isso nós dia. estamos falando, nós estamos analisando o custo da máquina em si, né? Mas a gente ainda poderia considerar o custo de oportunidade, porque o que a gente aprende também na área comercial é toda vez que eu não compareço ao mercado, eu deixo um espaço. E não existe espaço vazio. Ele vai ser ocupado por alguém. Aí o que é que vai acontecer? Depois o transportador vai ter outro problema. A solução hoje pode ser um problema. Que é nos procurar e dizer, cara, agora eu estou precisando de cliente. Porque tinha 3 embarcadores que eu não conseguia atender porque eu não tinha motorista. Agora tem um motorista, não tem um cliente. Agora tem um motorista. Então, assim, é importante olhar para a cadeia toda, né? Exatamente. E correr com a questão de motorista para depois não estourar em outro lugar. Perfeito. Então, assim, não parar de contratar, segmentar o seu perfil, saber como chegar até eles e conseguir trazê-los. Aí é que vem. Usar o canal, que veja, nos exemplos, o Nonato trouxe um excelente canal de usar a plotagem do caminhão para se comunicar com o mercado. Sensacional. Né? Um custo praticamente zero, ok? Você tem a pintura ali, mas o custo de manutenção... Mas já vai pintar? Já tem que pintar. Tem que pintar. Então é zero. E outra coisa, sabe? A gente tem que ter... Eu sempre tive cuidado para ver a qualidade disso que a gente está fazendo. A qualidade do que eu estou atraindo, a qualidade do que eu estou retendo. Certo. Porque às vezes não é só não demitir. Né? Porque a incompetência também não pode ter muita tolerância para a incompetência. Sim. E às vezes você é obrigado a ficar... Certo? Porque você não tem como repor. Que é o princípio. Mas hoje a gente fez uma pesquisa, né, no grupo, que ela eram 3 perguntas. Tem um caminhão parado por falta de motorista? Primeira alternativa. Segunda, não tem um caminhão parado por motorista, mas se eu tivesse motoristas reserva, demitiria alguns. Necessidade. E estou tranquilo. A maioria está nos 2 primeiros. Tem um caminhão parado por motorista e se eu pudesse demitir, eu demitiria agora. Ou seja... Não demite porque não tem quem. Demitir não tem quem. Então, agora, o que a gente vê, Léa, nesses programas que a gente faz, né, e que a gente avisa, eu acho que as pessoas não acreditam, né? A gente fala assim, rapaz, você vai receber 1000 currículos, você está preparado para isso? Sim. Acho que eles não acreditam. Eu acho que o time olha assim, rapaz, esses caras estão ficando doidos. Eles não sabem nem o que eles estão falando. Nem existe 1000 motoristas na região. Cara, mas assim, eu devo estar recebendo em média, assim, eu não vou chutar, não. Mas teve um dia que a gente recebeu 100 currículos. Pois é. Aí você imagina o que acontece. Organicamente, 100? Organicamente. Então você imagina o quê? Chegando ali 100 motoristas, 100 currículos por dia, e você não ter uma estrutura para filtrar isso. Para filtrar, triar e processar. Você imagina que um motorista de estrada, que horas é que ele vai ver aquele anúncio e vai se aplicar a vaga? À noite, quando ele está descansando. Na hora do almoço, às vezes. Esperando a entrega de um cliente. São situações em que ele fica pouco tempo naquele momento. Então o motorista está aqui esperando para descarregar um cliente 9 horas da manhã. O cliente 9h30 chama ele. Se você não chamou, ele esqueceu aquela vaga. Ele se aplicou ali no celular dele. Se você for ligar para ele depois de amanhã, ele já se aplicou para 3. Se for muito burocrático o processo, para ele fazer um cadastro no ele não vai fazer. Isso. Aí ele já se aplicou. Aí o que acontece? A gente fala, você quer um motorista bom? Aquele que for o seu perfil, imediatamente vai atrás dele. Isso. Você não espera 2, 3 dias, 4, porque daqui a 2, 3 dias... Ele já está empregado. Ele está em outro canto. Então a gente via, por exemplo, mais uma vez, a semelhança. Assim, quando eu chego no comercial de uma empresa, eu vejo vendedores que mandam mensagem de WhatsApp, mandam uma vez, tento falar com o lead, né? Como a gente diz, o potencial cliente, 1 ou 2 vezes, depois desiste e aí perde a oportunidade. E tenta, basicamente, por WhatsApp, a gente via também analistas de RH, que não receberam treinamento, claro, tentando falar com o motorista ali pelo WhatsApp e depois esquecendo. Então, a gente desenvolveu uma metodologia baseado nas respostas que o motorista dá no formulário. A gente criou um modelo de score, uma numeração,
Então, existe um Pontuação. algoritmo, né, uma pontuação em função daquelas respostas. Então, se ele tem mais de 3 anos de experiência com carreta, se ele está disposto a ficar entre 15 e 30 dias fora de casa, etc, etc. De acordo com o perfil da De empresa. acordo com o perfil. O perfil que ela definiu e o peso da importância de cada E o peso de cada critério. resposta, de cada critério, a gente atribui uma pontuação e atribui um status, que é, por exemplo, altamente qualificado, ou alta prioridade, média prioridade. E aí a gente constrói um BI e o time de RH recebe isso ali em tempo real. Então, se é altamente qualificado, estratégia do PPT. Um dos nossos clientes adora essa brincadeira. Já ouviu falar dessa? Vai ter que fazer um PI aí. Que é pega a porra do telefone e liga imediatamente pro cara. Porque o cara Tá é esperando o quê, né? qualificado. Entendeu? Porque o cara tá fit total com o seu perfil. Então, É exatamente aquele cara que você quer e você deixa ele ali no bolo com os outros. É. Aí passa 15 dias fazendo processo Assim, seletivo, né? pra entender, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Que a gente estava conversando, que estava no hype aí até pouco tempo, energia solar. Assim Sim. como o lead de energia solar, ele pedia proposta para 3, 4 empresas de uma vez, e às vezes quem estava trabalhando no domingo às 14 horas levava, assim é o bom motorista, Sim. que na hora que ele tem livre, diz, quer saber, vou mudar de empresa. Viu ali o anúncio, ele tem que, se não resolver rápido, você vai perder esse candidato. Exatamente. Perfeito. E aí entra na retenção, né? O grande desafio é conseguir fazer com que esse motorista, Fique. que uma hora ele estava se aplicando para sua empresa, não faça o mesmo quando estiver na sua empresa. Exato. Né? O que é que faz Ele não se aplica em outra empresa. ele não se aplicar em outra empresa? Aí, Nonato, eu trago assim uma questão que eu sempre acreditei. A motivação, ela não pode ser igual. Porque a motivação de cada pessoa ela é diferente e ela é muito mais interna do que externa. E as empresas, elas precisam desenvolver dentro da empresa uma escuta mais ativa para entender onde que está o maior problema dela em relação à satisfação. Você falou uma coisa agora, nós temos um cliente que nós fizemos um diagnóstico sobre essa questão da retenção e colocamos lá as questões relacionadas à transparência, a empresa é excelente, muito boa, mas havia uma necessidade de Escutar mais, né? relatar o que ela fazia, escutar mais, entender o que estava O que por gera trás, valor, entendeu? já que eles faziam tanta coisa boa, pô. O que está Tanta ruim, né? coisa boa, por que esses caras saem, tudo. E aí o dono resolveu estabelecer uma meta de falar com todos os motoristas da empresa em 10 dias. Em uma semana ele conversou com 80% deles. Rapaz, nós começamos a escutar motorista falando que tinha outros motoristas em posto de gasolina falando bem da empresa. Rapaz, o negócio mudou. Você vê o que é. O cara pegar e sentar, meu amigo, deixa eu lhe dizer aqui o que é a minha empresa, assim, assado. Mas agora me diga o que é que está acontecendo. Entendeu? Tem uma coisa que o brasileiro tem muito forte, que a gente chama, nem sei se o nome é esse, o Igor que gosta mais dessas questões conceituais, né? Eu digo que chama consideração. Não sei qual é o termo técnico para consideração. Rapaz, e a gente diz, eu tenho consideração por aquele rapaz, né? Aquele ali é considerado. É o cara, quando ele pega e recebe um dono, vai falar com ele, dá abertura para ele, parece que ele quer uma consideração. Rapaz, não posso deixar esse cara agora, não. Tem que dar pelo menos uma chance para ele. Né? Não, cara, peraí, também não posso sair assim, não. O cara me escutou, eu escutei o cara, a gente conversou, houve ali um pacto oculto, claro, que dizia assim, cara, agora que você conversou comigo e eu conversei com você, faz sentido que eu não saia. Desperta Sim. Entendeu? Porque assim, quando você, a gente falou aqui de salário, né? Quando a gente vai para a pirâmide de Maslow, né? A gente vai lá porque é o essencial, o que é comer, né? Higiênicas. Comer, o cara vai botar um churrasquinho na calçada dele e ele vai comer. Isso. Né? Lá no norte é mais difícil, tá? A gente contratar só pelo salário, porque lá no norte tem peixe todo canto, então o povo não tem fome, né? Que é diferente do Nordeste, né? Porque o Nordeste não tem essa né? riqueza natural. Né? Mas assim, se o básico, porque as pessoas quando falam assim, é pagar um salário um pouquinho mais do que o salário mínimo, eu disse assim, gente, isso é o mínimo. É o mínimo que você tem que fazer, é pagar ele o piso da categoria do motorista. Então, né, você tem que ter algo que agregue valor, além disso, né? Aí eu lembro que tem as campanhas, e a gente tem premiação, e tem o cuidado com o motorista, tem uma série de programas que a gente pode estar desenvolvendo internamente, a depender de cada empresa, para engajar, vamos dizer assim, né? Engajar os colaboradores. Mas quando você escuta o cara, tu não vai criar uma premiação para um motorista desse, para ele ir para, sei lá, onde é que está? Lisboa. Né?
Quem é que não quer ir para Lisboa, passar umas férias lá? Mas o cara às vezes não tem uma mala, não tem uma roupa, não Sim. tem. Né? Então, uma viagem para Lisboa, o cara tá precisando até de um fogão, que o dele tá lá. Exatamente. Né? Uma televisão, que a dele já quebrou, a geladeira. Então, né, existem outros tipos de premiação. Ou Isso. quer dar uma viagem, beleza, mas tu dá uma viagem, aí tu vai dar um acompanhante, tu vai dar 1.000 euros pro cara. Isso. Se for, tá certo, dá a viagem. Perfeito. Exatamente. Se não for, cara, muda esse negócio. Eu me lembro que na Avini nós fizemos isso, Excelente. né? E aí Excelente. a gente deu uma viagem, dava uma viagem para o melhor motorista do ano para Jericoacoara, Que que é perto, certo? Mas nenhum motorista tinha ido. Porque não viu o pacote, E não nenhuma pensou no família arcabouço. tinha ido. Aí. O pessoal Até fala, dá o- pro Beach Park, quero usar pro Beach Park. Sabe quanto é o almoço do Beach Park? O cara não vai conseguir pagar, tu vai dar o almoço, né, a ida e vinda com a mulher e com os filhos, porque tu acha que ele vai só ele, a Você mulher e aí, o nosso menino. amigo em São Paulo, que está vendo os nossos exemplos aqui do Nordeste, mas você tem aí Atibaia, Sim, você boa. tem Tem Porto Porto de Galinhas, em Campos, Recife, Campos do Jordão. Campos do Jordão. você está no Sul, você tem ali 2 diárias na Serra Gaúcha, tanto Sim. lugar maravilhoso. Gramado, em Santa Catarina, você É. tem Floripa, você tem Serra. Então, o nosso país, ele É muito rico. Muito rico. Outra coisa, às vezes até uma experiência internacional. Sim. Você passa ali 3 dias, 4 dias em Buenos Aires. Buenos Aires, Para do quem, lado, tá, né? pra quem tá no sul e no sudeste do país, você tem aéreo, rodoviário baratíssimo. Dirigir não é um Mas problema. mas também. mas se o que a Léa preocupe, colocou- se preocupe no todo, É. não só na passagem, entendeu? Não, porque assim, ó, a questão ela é da experiência. Da experiência. Ela tá falando aqui, rapaz, eu vou levar a minha família para Buenos Aires. Eu vou levar a Isso minha aí. família para Jericoacoara. Isso aí, você pega... Ele nunca o poderia filho. ter a possibilidade de ir levando o Perfeito. filho, Isso. entendeu? Sabe a fala fantástica do Silvio Santos, que ele dizia, em barras de ouro, que valem muito mais do que dinheiro. A verdade é que uma premiação de 10 mil reais em uma viagem para a família vale muito mais do que 10 mil reais. Sim. Porque você foi precisa no que você disse. Todos nós temos coisas para fazer dentro de casa. Todos nós. Se nos der o dinheiro, nós, pais e mães de família responsáveis, Vamos pagar as a contas. gente vai pagar a conta. E acabou, nem veio. Vai trocar o jogo de Isso. pneu, vai comprar o negócio novo do fogão. E isso Agora, é uma se não- sutileza, tu Agora, não se imagina, não nos dá escolha, a nossa escolha vai ser ter aquela experiência em família e aquilo pode nunca mais, Muda. provavelmente, ser esquecido. Vou dar outro exemplo bem facinho. Ó. A facilidade, ela vem e a gente tem que absorver, porque senão a gente vai ficar para trás. Mas era muito comum empresas dar cesta básica, final de ano, ou um Ter um gesto, sei lá, gesto. né? E depois foi substituído pelo cartão. Sabe? Quando tu dá aquele cartão, o filho não vê, o Exatamente. vizinho não vê. Quando o cara chega em casa com aquela cesta, cara, assim, o Bom efeito demais. é outro. Então Até não hoje eu é tenho mais a saudade da bendita cesta. Pois olha só, sabe o que, que a gente ganhava na Avini? Um abraço para Fernanda aí, um beijo. Doutor Ayrton Júnior. Doutor Ayrton dava uma rede. Eu também dava uma rede na Cada Grampol. funcionário. Cara, a rede, eu tenho Faz uma diferença. 8 redes. Ganhei 8 redes. Gente, vocês não Né? têm noção. Eu Isso numa faz uma empresa. diferença muito grande. Renato, eu numa empresa, a gente tinha cesta básica. E a cesta queriam substituir por cartão. Eu disse, não vai, continua a cesta. E tinha uma bandeja de ovos. Cara, vocês sabem o que é? Você fazer gestão de cesta básica, uma bandeja de Uma ovos. bandeja de Tu ovo. não tem noção, não, cara. Quebra o ovo. É, Se a pessoa não pegar por dress, é uma confusão, né? é. Aí chegou uma bela, porque vem as ideias. Vamos trocar a cesta por um Cartão. carne, aquela carne. Carne enlatada. Não, aquela carne do sol, como é que. Charque. Charque. Né? Em Recife, Charque, em Recife aí dá. Aí eu fui analisar, eu disse assim, rapaz, o charque, a pessoa vai botar todo no feijão uma vez só, 30 ovos, a pessoa vai fazer uma omelete, ovo cozido, ovo É. assado, bolo, é tanta coisa. É. Eu disse, não vou mexer nesse negócio, não, esse negócio não vai dar certo, não. Aí foi uma força, eu disse, gente, esse negócio vai mexer, foi uma confusão, vai mexer no charque. Na primeira sexta foi uma confusão, as mulheres, dos maridos da indústria reclamando, porque o ovo rendia muito mais do que o charque. Eu tô Não, falando de isso é bicho, de impressionante. salário mínimo, né? É Aí eu impressionante. disse assim, volta o ovo. Aí o pessoal disse, e a pergunta, vamos fazer o seguinte, se em 24 horas eles não pegarem a cesta, como eles vão perder a bandeja de ovos. Aí a bandeja de ovos a gente doa pro refeitório Sim. pra fazer, né, que todo mundo gosta de comer A um ovo, mistura. alguma coisa lá, e acabou esse negócio de ficar administrando quebra e tudo. Cara, eu resolvi 2 problemas. Em 24 horas acabava a cesta. O cara tava já testado, vinha buscar, quando É, podia vir a Boa, mulher bom vinha. demais, bom Então, demais. assim, às vezes a solução é muito mais simples. É, rapaz, mulher ela faz bolo com ovo, ela faz uma coisa diferente. É impressionante como as pequenas coisas Ai. fazem diferença aonde o motorista precisa ter paz, que é em casa. Exato. Eu dizia, numa visita a uma empresa, dizia assim, pessoal, vocês já viajaram a trabalho? Já. Falando para os gestores, já.
Diz uma coisa, se tua mulher te ligar dizendo que teu filho tá com febre, como é que tu fica no teu dia? Rapaz, eu fico doido. O outro teve um que eu volto pra casa. Sim. Mas tu imagina um motorista viajando, não tem nada acontecendo em casa não, certo? Não tem filho doente, não sei o quê. Mas tem a mulher dizendo, não sei o que, faltou uma bandeja de ovo. Isso aqui tá, isso aqui, olha, a televisão do teu Eu prédio. pego. Rapaz, o cara não tem paz. É. Então, se você entender que deixar a família bem Verdade. é uma forma de você diminuir essa carga de estresse mental do motorista, você deixa o motorista muito mais tranquilo. Falar com um perfeito. motorista que não tem problema em casa, falar com outro que tem problema, fale com os dois, bote uma viagem ruim para os dois. Como é que cada um vai responder? A produtividade nossa, gente. Qualquer Então, assim, a peça receptividade, a motorista. produtividade. Então, Mas eu acho que a gente precisa ouvir nossos motoristas. Vocês deviam criar um canal pra Excelente. gente ouvir as dores. E aí, em cima dessas dores, a gente fazer um plano. boa. Vai lá, segue Doutores da Estrada, é onde você vai ter, certo? A sua escuta ativa. Vamos Sim. escutar vocês lá em Doutores da Estrada. E aí, mas se quiser ir lá no perfil do Flávio também pode ir, Flávio FB Consult, mas Doutores da Estrada é onde a gente vai colocar aí, se vai escutar vocês. Inclusive, ontem o Flávio divulgou um depoimento de um motorista, acho que categoria D, né, que fazia vários comentários assim, eu não tenho experiência, ninguém me dá chance, eu não tenho experiência, ninguém me dá chance. E ele levou, cara, um dos vídeos do Flávio, falando sobre, rapaz, se você não dá, você vai ficar sem motorista e tudo. Quantos E aí ajudantes que hoje ele foi contratado, cara. como Coisa motorista. legal. Mas assim, ó, quantos ajudantes a gente não tem hoje? Nas nossas organizações queriam ser motorista. Exatamente. E o que a gente está fazendo com isso? Olha, Isso. na minha área, né, na área comercial, eu contrato, se a pessoa tiver duas coisas, eu consegui avaliar essas duas coisas. Primeiro, é a vontade. A Tem que ter fome. vontade. Sabe? É a vontade da pessoa e aí, através de várias coisas, a gente consegue pegar isso. Segundo, é a competência técnica minha. No meu caso, competência cognitiva mesmo. Né? A capacidade de seguir algumas instruções, de fazer perguntas, e daí a gente consegue avaliar isso. Então, assim, mas veja que o primeiro critério é a vontade. No caso do motorista, seria até a capacidade dele de demonstrar Essa vontade, né? não, e no caso da competência técnica, de demonstrar que ele tem essa competência que pode ser feita no teste prático, etc. Sim. Mas primeiro é o desejo das pessoas, porque a vontade é a mãe de todos os sucessos. Certo? Se a gente, sabe, se tem vários candidatos bons com experiência, óbvio, a gente vai privilegiar os que têm mais experiência. Mas não é o caso. Então, as empresas têm que estar prontas, né, para investir nas suas escolinhas de motorista. Né, porque nos filhos dos motoristas, nos irmãos, nos sobrinhos, nos primos, né? Olha aí. Sim, porque você resolve. Isso é uma... Né, a gente está discutindo ações aqui imediatas, mas precisa, não dá para fugir do plantio. Sim, não precisa se plantar para poder colher bons frutos aí nos próximos anos. A Leia está dizendo que ela instituiu um projeto, né? Do aprendiz ser um familiar. Filho do funcionário. Filho do funcionário, ele ser ali um aprendiz para trabalhar. Às vezes pode não ser o motorista, mas ele vai ser supervisor. Né? Uhum. Na Lima nós tivemos o Carlinho, que foi auxiliar mecânico. O filho dele entrou e foi supervisor na empresa. Né? Perfeito. Então, você tem situações, mas você também vai ter E situações se de a política da motorista, empresa for para não empregar filho de que tem política de empresa, né? Que eu trabalhei numa empresa, eu disse assim, tá, tudo bem, então a gente vai ajudar ele a formar o filho dele. Boa. E o filho dele vai ficar com a gente 2 anos, depois ele vai pro mercado, mas ele vai um profissional, porque o menino, em vez de estar em casa e ele preocupado, a mãe, vai estar aqui trabalhando e sendo cuidado e sendo E outra formado. coisa, esse é um Entendeu? problema do mercado de um modo geral. De um modo geral, ok, a gente tem os concorrentes de mercado, mas as empresas não são inimigas. Elas estão no mesmo barco. Todo transportador tem interesse em esse mercado ser forte. Né? Eu quero quebrar alguns aí, mas é verdade. Se for sem vergonha. Mas se for um bom competidor, Sim, você é respeito, né? Claro. Então, por quê? Se não tiver um bom competidor com você, quem é que vai pressionar o embarcador para pagar melhor? E quem é que vai elevar o teu grau também? Então, ainda tem que lembrar que essas políticas, você tem esse exemplo em livros de marketing, Sim. de campanhas, por exemplo, campanhas em que supermercados se uniram para poder atrair juntas, criando redes, atrair juntas o olhar, Case de sucesso, né, inclusive. o olhar dos Aqui o Ceará consumidores. é um Então você pode ter redes de pioneiro. transportadores não concorrentes, às vezes direto, criando formas de atrair, treinar, manter escola de motorista, né, para formar motoristas para eles mesmos. Sim.
Então, às vezes, o meu compliance diz que o filho não pode trabalhar na mesma empresa aqui do pai, mas pode Existe. trabalhar na outra, da cooperativa que foi formada. Isso. Entendeu? Sim. E aí você vai alimentando de forma cruzada. Rapaz, se político faz isso, Pois é, porque político faz isso com para evitar o nepotismo. Exato. Ei, tu contrata a minha esposa, eu contrato a tua Exato. esposa, E tá tudo certo. e tá tudo Porque certo. que Aí a gente quer fazer uma privada, coisa né? correta, não pode fazer, né? É verdade. Então, meu amigo. Rapaz, é o seguinte, eu queria dizer que aqui tem um MBA, Tem muito assunto aqui, rapaz. um MBA de gestão de motoristas, viu? Quem quiser pagar aqui é barato, né, Lé? É baratíssimo. Fala com a Vamos FB vender. que dá tudo certo. Vamos ver. A mulher tem aqui, ó, um método escrito de tudo que fazer, viu? Eu acho que, assim, isso está sendo gravado, então eu e o Nonato, a gente usa uma inteligência artificial que transcreve tudo que está sendo dito e transforma num material visual bonito, inclusive com mapa mental. Eu estou achando, Nonato, que a gente poderia usar isso para presentear alguns amigos que quiserem deixar ali os dados dele, né, para a gente conhecer. Então, se você quiser ter acesso... Sim. Rapaz, esse cara é comercial. É, dia ele tem que estar, ele tem que estar. É bom. A Vou gente contratar ele. vamos colocar na descrição do vídeo o link, né, Perfeito. do motorista lucrativo. A pessoa vai lá, se cadastra, Se coloca, cadastra, coloca, e a gente... para a gente conhecer compra- você compra melhor mais e a cliente, gente dá de mandar. presente, né, o resumo, o transcrito, os principais pontos e o mapa mental de tudo aquilo que nós conversamos hoje aqui. Exatamente. Gente, E aí, Porque, ó, tem uma mulher dessa aqui conosco, essa reunião vale $1 milhão, né? Rapaz, gente. primeiro pro cara ter direito a isso, ele tem que ter assistido até agora, né? Boa. Então, começa que o cara tá aqui, já é um cara interessado, já é um cara que entendeu a necessidade dele estar assistindo Isso até aí. agora, né? Isso aí. A menos que ele seja muito sortudo e pulou e chegou aqui, né? Sim, pode ser. Então, de fato, se o cara tá aqui, ele tem isso como um valor, uma coisa importante para ele. Então vai lá, vai embaixo aí no vídeo, clica no link, coloca lá, se cadastra, que a gente envia para você O material. o material dessa reunião aqui, porque para que você não precise assistir sempre, né? Rapaz, vou falar aqui com o meu RH, vou falar aqui com o meu gestor e tudo. Exatamente. Pega logo o material resumido e com esse material resumido ele pode ir olhando os pontos e ir trabalhando ali com o time dele. Maravilha. Muito Sensacional. bom, gente. Muito bom, viu? Muito obrigada aí. Foi Gente, muito é bom isso, aprender um com papo, vocês. nossa, um papo muito Leve. agradável, leve, mas de alto valor. Sim. Espero que vocês que estão acompanhando, né, que acompanharam, tenham gostado. E aí já deixa o joinha aí. Aproveita e compartilha com aquele amigo do mercado de transporte que precisa ouvir sobre atração, captação, contratação e retenção de motoristas. Esse é o FBcast, né? O melhor podcast do transporte rodoviário de carga no Brasil. Maravilha. Muito bom. Agora nós temos um estúdio novo em Campinas, vai vir muita coisa boa com o Nonato, o Flávio e grandes convidados aí. É verdade. Então se Você não inscreve pode- no canal. Isso aí, se inscreve no canal, deixa Vai o receber. like e compartilha esse vídeo, né, com seus colegas aí do mercado. Muito obrigado, Léa, por estar conosco. Tá? Foi uma honra ter você aqui. Obrigado pelas contribuições. Esperamos nos encontrar em outros Com bate-papos. certeza. Muito né? bem, viu? Aí meu contato aí com o Nonato, à disposição sempre. Obrigada pelo convite, né? Eu acho que essa troca a gente nunca sai do jeito que chegou, né? É isso aí. A gente esvazia um pouco do que tinha, de algumas verdades, algumas certezas e leva outras, né? Bom demais. Muito bom. Excelente. Maravilha, Obrigada. pessoal. Um abraço. Obrigado, um abraço, até a próxima.